Sem dúvida, Jefté foi o mais controverso dos heróis da fé. Afinal, muitas pessoas ficam intrigadas com a ideia de que o filho de uma prostituta, o líder de um grupo de saqueadores, o homem que parece ter sacrificado a própria filha num voto tolo, possa ser alguém citado na Bíblia como um grande exemplo de fé no Senhor. Jefté foi um guerreiro valente da região de Gileade que se destacou na Bíblia por liderar o povo de Israel em uma das suas muitas crises, libertando-os da opressão dos amonitas. Durante seu tempo como juiz de Israel, Jefté também enfrentou e derrotou os efraimitas em uma guerra civil. No entanto, um dos aspectos mais lembrados de sua história é o voto trágico que fez a Deus, resultando no controverso sacrifício de sua própria filha. O nome Jefté pode ser traduzido como Ele abre ou Ele liberta. Este nome tem raízes na tradição semita ocidental e também aparece com forma semelhante em nomes de lugares dos tempos bíblicos. Na cultura da época, nomes como Jefté tinham um grande significado. Eles costumavam carregar a ideia de ação divina, como se fosse uma declaração de que o Deus da pessoa abria ou libertava. Isso poderia ter várias implicações: abrir o ventre de uma mulher estéril, libertar um povo do cativeiro, ou abrir o caminho para a vitória em uma batalha. Esses nomes eram chamados de teofóricos, ou seja, nomes que incluíam uma referência a uma divindade, algo bastante comum na época. Por isso, muitos comentaristas acreditam que naquele contexto da história israelita, esse nome fazia referência a Deus abrindo caminhos, libertando cativos ou proporcionando vitórias. Assim, o nome de Jefté não era somente um rótulo pessoal, mas uma expressão de fé e esperança. Refletia a ideia de que, mesmo em meio à dificuldade, havia um Deus capaz de abrir portas que pareciam fechadas e de conceder libertação em tempos de opressão. Essa ligação entre o nome e a missão do personagem é um elemento frequente nas histórias bíblicas, e com Jefté não é diferente. Seu nome antecipava a função que ele viria a cumprir na história de Israel, a de ser um libertador escolhido para um tempo específico de crise. Jefté viveu num dos períodos mais turbulentos da história bíblica. Esse período é descrito no livro de Juízes, que apresenta uma sequência cíclica de acontecimentos que se repetiram ao longo da história do povo de Israel. O ciclo sempre começava com a infidelidade do povo. Eles se afastavam de Deus e passavam a adorar outros deuses, caindo na idolatria. Como consequência dessa desobediência, Deus permitia que uma nação inimiga os oprimissem. Sofrendo com a opressão, os israelitas se arrependiam e clamavam a Deus por socorro. Deus então levantava um líder, chamado de juiz, para libertá-los e restaurar a paz por um tempo. Foi exatamente nesse cenário que surgiu Jefté, talvez o mais estranho dos juízes de Israel. A opressão que antecedeu a liderança de Jefté veio dos amonitas, um povo vizinho dos israelitas. A crise começou quando os israelitas voltaram a adorar os deuses das nações ao redor e abandonaram sua fidelidade ao Deus de Israel. Em resposta, Deus permitiu que os amonitas os dominassem. Essa opressão durou 18 anos e foi especialmente dura para os israelitas que viviam do lado leste do Rio Jordão, na região de Gileade. Essa opressão teve duas fases. Primeiro, os amonitas exerceram uma pressão contínua e direta sobre os habitantes de Gileade. Essa região, antes ocupada por 2 reis amorreus, havia sido conquistada pelos israelitas durante a jornada rumo à Terra Prometida. Os amonitas, porém, pareciam querer recuperar esse território. Depois, os amonitas atravessaram o Rio Jordão e começaram a atacar vilarejos nas tribos de Efraim, Benjamim e Judá, que ficavam no lado ocidental do rio. Essa invasão alargada espalhou ainda mais medo e sofrimento por entre o povo. Diante desse sofrimento, os israelitas finalmente reconheceram que tinham pecado contra Deus. Eles confessaram sua infidelidade e o fato de terem servido a deuses estrangeiros, como Baal e Astarote, divindades comuns nas religiões cananeias. Como sinal de arrependimento, eles destruíram os ídolos e clamaram pela ajuda de Deus, que se compadeceu do sofrimento do povo de Israel. A escolha de Jefté como novo líder se deu em meio a essa tensão. Mas já naquele tempo, Jefté era uma figura controversa, que possuía uma origem improvável para alguém que haveria de libertar o povo de Deus. Como já foi dito, ele era natural da região de Gileade.
e, segundo o texto bíblico, filho de um homem também chamado Gileade. Há um debate entre estudiosos sobre a identidade desse pai. Alguns acham que Gileade poderia ser apenas uma forma simbólica de referir-se a alguém natural da região, já que o nome também aparece como o do território onde Jefté nasceu. Porém, registros antigos mostram que Gileade também era usado como nome pessoal. Assim, não há razão para duvidar de que o pai de Jefté pudesse de fato se chamar Gileade, independentemente da ligação com o nome do território. A mãe de Jefté, no entanto, era uma prostituta, o que o colocava em uma posição social inferior desde o nascimento. A palavra usada em hebraico para descrever sua mãe indica uma prostituta comum, em distinção à sacerdotisa cultual que praticava prostituição religiosa. Por não ser filho da esposa legítima de Gileade, Jefté foi rejeitado pelos seus irmãos. Eles não queriam que ele tivesse direito à herança do pai, e por isso o expulsaram de casa. Sem família, sem proteção e sem posses, Jefté teve que buscar sua sobrevivência de outra forma. Ele se estabeleceu na terra de Tobi, uma região ao norte de Gileade, possivelmente perto do rio Eufrates. Ali, reuniu em torno de si um grupo de homens marginalizados, talvez fossem guerreiros, rebeldes ou foragidos, formando uma espécie de bando armado. Embora fosse considerado o líder de um grupo de homens levianos, Jefté demonstrava liderança e coragem, qualidades que logo o tornariam valioso para os próprios gileaditas que antes o rejeitaram. Quando a ameaça dos amonitas se tornou insuportável, os líderes de Gileade foram até Tobi para buscar justamente Jefté. O mesmo homem que haviam expulsado agora era visto como sua melhor esperança de libertação. A proposta inicial era que ele liderasse as tropas na batalha contra os amonitas como comandante temporário. Mas Jefté impôs uma condição: se vencesse, queria ser reconhecido como o chefe permanente do povo. Os anciãos aceitaram e o acordo foi formalizado em Mispa, com juramentos solenes de ambas as partes. Curiosamente, durante essa negociação e em todo o processo, o título de juiz não foi usado nem por Jefté, nem pelos anciãos. Esse termo só aparece depois, quando o autor do livro de Juízes olha para a história com uma perspectiva mais ampla e vê Jefté como parte de um grupo de líderes levantados por Deus em momentos de crise. Ao longo de sua história, fica claro que Jefté não era apenas um guerreiro. Ele também sabia negociar, argumentar e tomar decisões estratégicas. Um exemplo disso é o fato de que o confronto entre Israel e os amonitas, liderado por Jefté, não começou diretamente no campo de batalha. Antes, houve uma tentativa de negociação. Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas para entender o motivo da invasão. O rei respondeu, alegando que Israel havia tomado terras que pertenciam originalmente a seu povo e exigia sua devolução. Jefté então respondeu com uma carta longa e bem elaborada, demonstrando um conhecimento detalhado da história de Israel. Ele explicou que as terras em questão não tinham sido tomadas dos amonitas, mas sim dos amorreus, quando Israel saiu do Egito. Na época, o povo de Israel pediu passagem pacífica pelas terras de Seom, rei dos amorreus, mas ele recusou e partiu para a guerra. Foi nessa guerra que Israel venceu e tomou posse daquelas terras. Portanto, segundo Jefté, os amonitas não tinham direito àquele território, pois ele nunca havia lhes pertencido. Jefté também argumentou que cada povo deveria aceitar como herança aquilo que seu Deus lhe concedesse. Se o Deus dos amonitas não havia lhes dado aquela terra, então eles não tinham direito a ela. Da mesma forma, se Jeová, o Deus de Israel, havia dado aquelas terras a seu povo, os amonitas não tinham motivo justo para questionar isso. O último argumento de Jefté foi baseado na história recente. Ele lembrou que fazia 300 anos desde que Israel havia conquistado aquela terra, e durante todo esse tempo nenhum rei amonita tinha tentado reivindicá-la. Por que então o rei atual decidia fazê-lo agora? Para Jefté, aquilo parecia apenas uma desculpa para a guerra. Alguns estudiosos discutem a relevância desse discurso e sua precisão histórica. Alguns veem esse trecho como uma adição posterior feita por um editor mais interessado em explicar a legitimidade da posse da terra do que em registrar a história exata do confronto com os amonitas. Outros acham curioso que Jefté tenha mencionado o deus Quemós, que era tradicionalmente associado aos moabitas,
e não Milcom, o deus dos amonitas. Isso pode ser explicado, porém, pelo fato de que povos politeístas costumavam venerar os deuses uns dos outros, e a distinção entre as divindades moabitas e amonitas nem sempre era clara. De qualquer forma, a resposta de Jefté foi firme. Ele não apenas defendeu a posse das terras, mas também declarou que a questão seria resolvida por Deus, que julgaria quem estava com a razão. Mas o rei amonita ignorou os argumentos e rejeitou a tentativa de paz, o que levou à guerra. Antes da batalha, Jefté fez um voto a Deus. Prometeu que, se o Senhor lhe desse a vitória, ele sacrificaria como oferta quem quer que saísse primeiro de sua casa para recebê-lo ao voltar. Esse voto é um dos mais estranhos da Bíblia, e claramente o momento mais controverso da história de Jefté, afinal ele parece ter proposto um sacrifício humano. Mas vamos entender melhor a questão desse voto um pouco mais à frente. A Bíblia diz que a batalha foi travada, e com a bênção de Deus, Jefté liderou Israel numa vitória esmagadora sobre os amonitas. Ele conquistou 20 cidades, e com isso eliminou a ameaça amonita que por tanto tempo afligira o povo. Essa vitória consolidou a posição de Jefté como líder e cumpriu a função que os anciãos de Gileade esperavam dele. Contudo, mesmo depois da vitória contra os amonitas, Jefté ainda enfrentaria um conflito sério, desta vez não com um inimigo estrangeiro, mas com os próprios israelitas, especificamente com a tribo de Efraim. Durante o tempo em que os amonitas estavam atacando Israel, eles não se limitaram à região de Gileade, a leste do rio Jordão. Eles também invadiram partes da tribo de Efraim, que ficava do lado oeste. No entanto, Jefté, que era de Gileade, foi acusado de não ter convocado os efraimitas para lutar ao seu lado na batalha contra os amonitas. Então, depois da vitória, os homens de Efraim ficaram furiosos. Eles foram até Jefté e o confrontaram, questionando-o por não tê-los chamado para a batalha. Os efraimitas, inclusive, ameaçaram queimar a casa de Jefté com ele dentro. Aquela era uma acusação pesada, e o tom agressivo mostra que o problema talvez não fosse apenas a exclusão da batalha, mas também um sentimento mais profundo de rivalidade entre os efraimitas, do oeste do Jordão, e os gileaditas, do leste. Jefté respondeu dizendo que havia sim pedido ajuda, mas ninguém veio. Ele também afirmou que, diante disso, confiou em Deus e foi à luta com os homens que tinha, e Deus lhe deu a vitória. Em outras palavras, ele tentou resolver a situação com diplomacia, justificando sua decisão e relembrando que o resultado foi positivo graças à ação divina. No entanto, a tensão aumentou e a disputa virou guerra. O conflito foi tão intenso que os gileaditas venceram os efraimitas e conseguiram controlar as passagens do rio Jordão. Os soldados de Jefté montaram guarda nas partes rasas do rio para impedir que os efraimitas fugissem de volta para seu território. Foi nesse contexto que surgiu um teste curioso e trágico. Para descobrir quem era efraimita, os soldados de Jefté exigiam que os homens pronunciassem uma palavra, porque devido ao seu sotaque regional, os efraimitas não conseguiam pronunciar essa palavra da mesma forma que os gileaditas. Esse pequeno detalhe de pronúncia era suficiente para denunciá-los, e os que falhavam no teste eram executados ali mesmo. O resultado foi um verdadeiro massacre. O texto diz que 42 mil efraimitas foram mortos nessa batalha civil. Esse episódio tem sido interpretado de diversas formas. Para alguns, ele revela o lado mais duro e impiedoso de Jefté, alguém que não perdoou a provocação e respondeu com força extrema. Para outros, mostra a triste consequência de divisões e rivalidades dentro do povo de Deus, onde a falta de unidade levou a um derramamento de sangue entre irmãos. De fato, rivalidades e divisões entre as tribos de Israel muitas vezes resultavam em conflitos internos que podiam ser tão ou mais destrutivos do que as guerras contra inimigos externos. A Bíblia conclui a história de Jefté dizendo que ele julgou Israel durante 6 anos, um período bem curto perto do tempo de liderança de outros juízes bíblicos. Quando morreu, Jefté foi sepultado numa cidade de Gileade, mas o texto bíblico não fornece qualquer detalhe sobre as circunstâncias de sua morte. Para muitos estudiosos, a guerra civil com Efraim e o seu período abreviado como juiz podem estar conectados ao controverso voto de Jefté, como se fossem resultados do castigo divino contra ele. Mas o que realmente aconteceu no voto de Jefté?
Esta pergunta tem intrigado muitos leitores e estudantes da Bíblia. Alguns estudiosos acham que ao prometer sacrificar ao Senhor a quem primeiro saísse da porta de sua casa quando retornasse da batalha contra os amonitas, Jefté esperava encontrar um animal. No entanto, os animais normalmente usados em sacrifícios, como ovelhas, bois ou cabras, não costumavam viver dentro das casas e não sairiam espontaneamente para saudar alguém. Por isso, essa possibilidade era muito improvável. Outros consideram que Jefté, desde o início, estava disposto a oferecer uma pessoa em sacrifício. A prática de sacrifício humano era expressamente condenada pela lei de Deus, mas infelizmente era comum entre os povos vizinhos de Israel. Dessa forma, alguns estudiosos sugerem que pode ser que Jefté, mesmo sendo um homem de fé, tivesse sido influenciado por essas práticas, ou que tenha feito o voto impulsivamente, sem considerar todas as suas implicações. Mesmo que originalmente tivesse pretendido outra coisa, Jefté precisava saber que o sacrifício humano era uma possibilidade no contexto em que prometeu entregar o primeiro que saísse de sua casa. Então, quando voltou vitorioso da batalha e pronto para cumprir seu voto, a Bíblia diz que quem primeiro saiu para receber Jefté foi sua própria filha, na verdade sua única filha, sua única herdeira, e simbolicamente seu futuro. O texto descreve o momento com grande emoção. A filha de Jefté saiu ao seu encontro dançando e tocando pandeiro, celebrando a vitória, de forma muito semelhante ao que fizeram Miriam e as mulheres israelitas depois da travessia do Mar Vermelho, ou as mulheres que saudaram Davi e Saul após a vitória sobre os filisteus. Era um gesto tradicional de alegria e honra, mas naquele caso se tornou trágico. Jefté ficou profundamente abalado ao vê-la, e rasgou suas roupas em sinal de luto e desespero. Mesmo assim, ele se sentiu obrigado a cumprir seu voto, dizendo que não podia voltar atrás. A resposta da filha de Jefté foi impressionante. Ela não entrou em pânico, não protestou, nem tentou fugir. Em vez disso, apenas aceitou a decisão de seu pai com coragem. A jovem fez apenas um último pedido: que pudesse passar 2 meses nas montanhas com suas amigas, chorando sua virgindade, ou seja, o fato de que nunca se casaria nem teria filhos. Para uma mulher israelita da época, isso significava não apenas o fim de uma vida pessoal, mas também o desaparecimento de sua linhagem. Na antiguidade, morrer sem deixar descendência, muitas vezes era visto como algo pior que a própria morte. Jefté concordou com o pedido e, ao final desse período, cumpriu o seu voto. O texto bíblico não entra em detalhes sobre como o sacrifício foi realizado. Por isso, alguns intérpretes ao longo da história sugeriram que, em vez de ser sacrificada fisicamente, a filha de Jefté foi dedicada a uma vida de celibato, servindo no santuário. Nesse contexto, a jovem jamais seria esposa e mãe, e viveria toda a sua vida como alguém dedicada ao serviço religioso. O problema é que não é possível encontrar um precedente claro no Antigo Testamento para mulheres dedicadas ao celibato e ao serviço no tabernáculo ou no templo. Além disso, definitivamente essa não é a leitura natural do texto. Alguns poucos estudiosos argumentam que a forma como o texto hebraico foi construído pode indicar também um sacrifício simbólico, no sentido de uma total dedicação ao Senhor, ao invés de um sacrifício literal, ainda que esta não seja a aplicação mais comum do termo registrado. Contudo, a verdade é que se realmente Jefté dedicou a vida de sua filha ao serviço do Senhor, isto não está claro no texto. Pelo contrário, o texto literalmente diz que Jefté prometeu oferecer como oferta queimada quem primeiro saísse da porta de sua casa. Por isso, a ideia de que Jefté dedicou sua filha ao serviço do Senhor é a interpretação minoritária. Não é uma interpretação impossível, mas também não é a mais provável. A leitura mais direta e tradicional do texto indica que Jefté realmente ofereceu sua filha como sacrifício. Mesmo assim, tudo isso não deixa de ser estranho. Antes do episódio desse voto controverso, Jefté não parecia ser uma pessoa precipitada e inconsequente. Em sua história, Jefté é retratado como um negociador, como alguém que ponderava antes de agir. Então é difícil imaginar esse mesmo homem fazendo um voto tão absurdo e tolo. Além disso, o texto bíblico também mostra que o Espírito de Deus estava sobre Jefté antes da batalha.
Então, como ele poderia se comprometer com algo tão reprovável? Outra estranheza é o fato de anteriormente Jefté ter demonstrado bom conhecimento da escritura quando tentou negociar com os amonitas, o que não parece combinar com alguém que resolveu fazer um voto que envolvia uma prática abominável perante Deus. Por fim, mais tarde esse mesmo Jefté também não foi censurado ao ser lembrado por Samuel e pelo autor de Hebreus como um exemplo de fé e alguém através do qual Deus libertou o seu povo escolhido. Apesar dessas questões, a maioria dos estudiosos tem entendido que a leitura mais óbvia do texto ainda é a mais preferível. Realmente Jefté não parecia ser alguém precipitado, mas pode ter agido com precipitação. Curiosamente, a Bíblia registra vários exemplos de pessoas que falharam naquela que era sua maior qualidade, que caíram onde eram mais fortes. Por exemplo, quando Abraão escondeu que Sara era sua esposa, faltou confiança àquele que é chamado de o pai da fé. Moisés era o mais manso entre todos os homens, mas foi disciplinado por Deus porque num determinado momento lhe faltou justamente a mansidão. O rei Davi era conhecido por sua fidelidade, mas quando caiu com Batseba, lhe faltou justamente a integridade. Ao corajoso apóstolo Pedro, faltou exatamente a coragem quando negou Jesus. Então sim, é possível que o ponderado Jefté tenha sido precipitado ao fazer um voto tão horroroso. Também não há qualquer dúvida de que o Espírito do Senhor estava sob Jefté quando ele libertou Israel, mas isso não quer dizer que Deus aprovou cada ação ou decisão que ele tomou. Mais uma vez, a história de Davi é um exemplo disso. Davi agia sob o poder do Espírito do Senhor. Ele era um homem segundo o coração de Deus, e mesmo assim pecou contra Deus e quase perdeu o seu reino. Além disso, Jefté realmente tinha conhecimento da Escritura, mas talvez esse conhecimento não fosse tão completo ou minucioso. Isso porque a lei mosaica, registrada no livro de Levítico, previa um recurso para casos em que alguém fizesse um juramento inconsequente ou precipitado. Bastava que o culpado confessasse seu erro e oferecesse uma oferta pela culpa ao Senhor, para que seu pecado fosse expiado. Além disso, ainda em Levítico, Jefté teria a possibilidade de apresentar um pagamento de resgate e redimir sua filha do compromisso daquele voto. Nós sabemos que Jefté ficou muito abatido ao perceber que seu voto recairia sobre sua única filha. Mas o que não sabemos é por que ele não usou esses recursos. Pela lei, Jefté errou ao fazer o voto e errou ao cumprir o voto. Inclusive, as duas interpretações precisam lidar com esta questão. Se Jefté consagrou sua filha ao serviço religioso ou se a ofereceu como oferta queimada, em ambos os casos ele poderia tê-la resgatado. Então, pode ser que Jefté não tivesse um conhecimento tão aprofundado assim da lei de Deus. Finalmente, Jefté foi mesmo citado de forma positiva por Samuel e destacado como exemplo de fé pelo escritor de Hebreus. Contudo, na própria galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, Jefté não é o único pecador. Muito pelo contrário, todos pecaram. Em última análise, todos os nomes incluídos nessa lista foram elogiados por causa de sua fé, não por causa de suas obras, enfatizando a realidade da doutrina da justificação pela fé e a salvação pela graça. Inclusive, essa mesma lista de heróis da fé culmina na verdade expressa no capítulo seguinte, de que, apesar de todos esses grandes exemplos de fé, acima de tudo, o nosso olhar deve estar fixo em Jesus, o autor e consumador da fé. Portanto, apesar de todas as dificuldades do texto, a posição mais amplamente aceita e que parece melhor se harmonizar ao contexto é a de que Jefté, infelizmente, agiu como um tolo, fez um voto absurdo e sacrificou sua própria filha, ainda que Deus jamais tenha ordenado ou aprovado esse tipo de coisa em Israel. E este é um ponto importante. O fato de dizermos que Jefté sacrificou sua própria filha não significa dizer também que Deus pediu, aprovou ou se agradou desse sacrifício. O que aconteceu foi uma promessa inconsequente de um homem falho, fruto de desespero ou talvez de uma compreensão distorcida da lei de Deus. Para concluir, precisamos entender também que obviamente optar por uma interpretação ou outra nessa questão do voto de Jefté não faz de alguém um herege ou algo do tipo. Sem dúvida nesse ponto, há espaço para opiniões diferentes. Então, agora escreva nos comentários o que você pensa sobre o voto de Jefté.
E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, eu te convido a estudar teologia conosco, de qualquer lugar e totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.